primeira temporada Construindo a Sua Autoestima. Hoje estamos no 5º episódio, que é: não viva em função do medo, mas sim em função da vida. Como que tem sido a sua vida? Porque o que eu tenho visto quase que diariamente são pessoas muitas vezes paralisadas na vida, totalmente assim, com medo de prosseguir, com medo de viver. São crianças, adultos, né? E essa questão, o medo, né, tem sido realmente assim, o que tem aprisionado muitas pessoas. Mas nessa 5º episódio de hoje, né, estamos aqui trabalhando a construção da sua autoestima, e com certeza hoje você vai deixar de viver em função do medo e vai passar a viver em função da vida. Por quê? Isso, primeiramente, é propósito de Deus para mim, é propósito de Deus para você. Mas eu te convido a assistir os episódios anteriores dessa temporada, né? Que você vai entender em cada um desses vídeos, né? Instruções para que você possa, a cada dia, né, colocar mesmo assim as suas emoções trabalhadas em dia e sendo recuperado várias áreas da sua vida, tá bom? E quero ainda te pedir que compartilhe esse vídeo, dê aí o seu like, inscreva-se nesse canal para que muitas pessoas possam ter essa oportunidade que você está tendo aqui agora, tá? Então, gente, olha, falar uma coisa para vocês. Eu tenho vivenciado cada experiência, né, aqui em atendimento, em consultório aqui de terapia, que eu fico assim, meu Deus, como que pode? Que medo é esse? Mas são experiências que às vezes você para assim e fala assim, meu Deus, mas como que pode a pessoa viver tantos anos presa, enclausurada, sem experimentar o novo na vida por causa desses medos? Mas o que acontece na realidade, né? Porque o nosso inconsciente, ele reage diante das circunstâncias de 3 maneiras. Todas as vezes que nos acontece algum fato que vem sobre nós, que nos deixa assim, sem entender, abalados, né? Nós vamos reagir de 3 maneiras, porque o nosso inconsciente, o que ele foi formado, foi para nos trazer a felicidade e nos proteger, né? E não permitir que nada venha nos afrontar. Então, se eu passo diante de algo que vai me impactar e vai me deixar com medo, né? Eu vou reagir da seguinte forma: ou eu vou enfrentar aquilo ali, ou eu vou fugir, ou então eu vou congelar. E aí, quando eu congelo, na minha memória, como uma metade de uma cebola partida ao meio, a minha memória é em constante movimento. E para o meu inconsciente, não existe passado, presente ou futuro. O nosso inconsciente, ele é atemporal. Tudo que aconteceu comigo, desde o ventre da minha mãe até hoje, entende? É hoje. Os meus medos futuros estão presentes hoje na minha memória. Então, o que acontece? É tudo no presente. O nosso inconsciente não separa, esse aqui é do passado, esse aqui é do presente, esse aqui é do futuro. É tudo presente. Então, tudo aquilo que me fez congelar no passado, está me congelando até hoje.
e está me travando e impedindo que eu avance, que eu conquiste e que eu realmente enfrente a situação. Então eu tenho visto tantas experiências aqui. Eu me lembro aqui agora de uma criança de 9 anos que eu atendi em terapia, que ela simplesmente estava congelada, paralisada no medo, né? Devido a um ataque suposto que ela passou na escola, né? Quem não ouviu falar dessas chacinas que houve aí nas escolas, né, e tal. Então, assim, até quando forjaram ou se forjaram alguma coisa, essa criança, ela ficou amedrontada diante daquele bandido que supostamente poderia entrar na escola. Ela ficou paralisada ali. A partir disso, essa menina, ela já não conseguia mais ficar dentro de casa sozinha, nem dentro do próprio quarto, sem a presença dos pais. Para ela ir de novo para essa escola, para ela ir num armazém, só se fosse acompanhada. Chegava a suar, gelar as mãos de tanto medo, paralisada. Então, no reprocessamento da terapia, o que ela fez? O que teve que fazer? Ela reviveu aquela situação de medo. E aí, onde estava a memória congelada ali, né, foi reprocessada e aí ela ficou liberta, enfrentou seus medos, enfrentou o medo dentro de toda a coordenação aqui, né, dentro da terapia, que é mesmo se estivesse numa UTI imaginária, né, com todo o suporte ali adequadamente, né? Porque a terapia é assim, ajuda a resolver esses traumas, esses conflitos interiores, né? Em poucas sessões, e graças a Deus, é uma ferramenta que Deus colocou nas nossas vidas, né? Já tem anos que eu atuo nessa área e Deus tem me dado condições, primeiro pela palavra de Deus, segundo pelas ferramentas que Ele tem me dado em terapia. Então, o que acontece? Ela reprocessou, destravou aquilo que estava congelado e aí está normal, né? Sem medo, sem nada, vivendo a vida como que tem que ser. Quantas vidas, né, estão paralisadas no medo? Não avançam por medo. E se eu for e não conseguir? O que pode acontecer comigo? Deus sabe tanto dos nossos medos, das nossas dificuldades, que só na palavra de Deus existe 365 vezes que está escrito: não temas. Eu sou contigo. Não temas, 365 vezes. Ou seja, nem que seja uma vez por dia em um ano, você tem esse apoio na palavra de Deus, te dizendo: não temas, eu sou contigo. Não temas, eu te ajudo. E eu quero ler aqui, baseando essa dica de construção da sua autoestima dentro da palavra de Deus, que está no livro de Isaías, no capítulo 41, no versículo 10 ao 13, que diz assim, ó: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com minha destra, com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que irritaram contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, mas não os acharás. E os que pelejarem contigo tornar-se-ão ao nada, e como coisa que não é nada. Os que guerrearem contigo, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo.
Então, olha que maravilha. Essa palavra verdadeira de Deus, ela nos dá um respaldo que nunca, nunca estaremos só. Que o Senhor nos toma pela mão direita e nos diz: não temas, eu estou contigo. Isso que veio sobre ti e te paralisou, eu resolvo. Você não vai perecer, em frente. Quantas pessoas têm medo do escuro? Mas se você for lá no interruptor, lá e acender essa luz, você vai perceber que tudo está no devido lugar. Mas o medo do escuro te trava e você quer esconder no cantinho e fica ali tremendo, tremendo de medo do escuro. Aonde que é a raiz disso? Por um lado, eu te expliquei em termos, né, da memória. Porque nós nascemos, queridos, nós nascemos como se nós tivéssemos assim uma página em branco, fôssemos a página em branco. E no decorrer da vida vão ser escritos episódios na nossa vida que vão nos marcar para sempre. São episódios de tristeza, episódios de alegrias, e tudo fica registrado, porque o nosso inconsciente, ele registra 400% de tudo que nos acontece. E as coisas terríveis, conflitos, traumas que passamos, os medos, né? O que acontece? Eles vão ficando empilhados. E aqui ficam as coisas boas, muito escondidas. Mas as ruins empilham aqui bem assim, ó, na entrada, e não nos permite vivenciar lembranças agradáveis da nossa infância, da nossa vida. Nós vivemos movidos por esses episódios ruins que estão ali gravados na nossa lembrança. Então é necessário que nós venhamos a buscar a Deus para entrar nas nossas memórias e fazermos que nós tenhamos clareza de tudo aquilo que realmente aconteceu conosco, para que possamos deslanchar na nossa vida. Será que nós nascemos aqui, estamos aqui nessa terra para vivermos presos, para vivermos travados, para vivermos sem experimentar algo novo, de querer realmente assim ter uma vida melhor, uma vida mais sucedida? Nós vamos ficar sempre nos complexos de inferioridade, nos complexos de medo, nos complexos de eu não posso, nos complexos de quem sou eu não consigo, eu não dou conta de nada. Eu já tentei tantas vezes e tantas vezes eu fracassei, foi a mesma tecla, agora eu não vou mais, eu vou ficar travada, eu vou ficar parada, eu não vou mais prosseguir. Deus não tem prazer nisso? Porque o Senhor nos garante que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Esse é o propósito dele para nós. Por isso que ele diz tantas vezes na Bíblia: não temas que eu te ajudo, não temas que eu sou contigo. Quando Moisés estava ali diante do Mar Vermelho, atrás vinha o faraó com seu exército para matá-los ali. Ele sentiu medo. E ele clamou a Deus: Deus, eu estou com medo. E ele: o que tens nas mãos? Eu tenho esse cajado. Então, diga ao povo que marche. Toque aí, diga ao povo que marche. Deus encorajou a tocar no mar, e o mar se abriu o mar e se tornou terra seca, e ele passou ali com todo o povo de Deus, e o faraó com o seu pessoal, que vinha todos para matar, né, Moisés e ali o povo de Deus, né, entrar atrás na terra seca dentro do mar. Mas quando Moisés chega do outro lado com seu povo, simplesmente as águas fecharam e aqueles perseguidores ali morreram afogados. Então eu quero dizer que Deus está conosco. Não temas, não temas. Verifique quais são os seus medos, né? Então são muitos testemunhos que eu tenho, que eu poderia estar relatando aqui, de
casos, né? Um outro que me vem à memória, uma criança também, ela foi assim, desde até 10 anos de idade, desde criancinha, todas as vezes a mãe dessa criança fechava ela num quarto escuro quando ela desobedecia. Já pegava e já colocava ela nesse quarto escuro. Gente, ela entrou em pânico, em medo profundo. A partir disso, ela ficou uma pessoa insegura, cresceu, virou uma adolescente, mas com medo de tudo, não conseguia notas boas na escola, não conseguia realizar nada na vida, travada pelo medo. Mas quando ela passou por esse tratamento, né, em terapia, olha o que aconteceu. Ela enfrentou aquele medo. Ela enfrentou ali dentro da técnica própria para aquilo, né? Com toda a supervisão adequada ali. E ali ela pôde perceber que naquele instante ela conseguiu olhar para a janela. E aquela janela fechada tinha umas frestas onde ela viu a claridade do sol que estava lá fora. E naquele momento ela viu que não era tão grave aquele medo qual ela assolou. Mas aonde está também a raiz desse medo que nos assola? Gente, às vezes você pensa assim, medo é uma emoção, medo é um sentimento. Mas eu quero falar para você que não é só isso. Por trás dessas travas de medo, por trás desses episódios, né, de medo que acontece na nossa vida para nos travar, para nos impedir de ser felizes, para nos impedir de ser bem-sucedidos, né? Por trás disso há um espírito maligno. Um espírito maligno. E não sou eu que estou inventando isso, não. Eu gosto de mostrar dentro da palavra de Deus. Olha em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7, o que está escrito sobre o medo. Diz assim, porque Deus não nos deu espírito de medo, de temor, de covardia, certas traduções diz assim, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então, o medo não é só um sentimento, uma emoção negativa. O medo é um espírito, é um demônio que se apodera do trauma ali, que se apodera daquela brecha que foi aberta para ele alojar na vida dessa pessoa, para que ela nunca seja feliz, para que ela nunca seja bem-sucedida. Então eu te convido a analisar a sua vida. O que aconteceu com você na sua infância que tem te deixado tão paralisada, que tem te deixado sem conquistar os seus sonhos, que tem te deixado pensando que você não é capaz, pensando que você nunca vai conseguir, pensando que você é burra, pensando que você não é uma pessoa capaz de compreender as coisas. Que todo mundo tem a oportunidade de conseguir, mas você não. Fica encolhido, fica com medo, fica aprisionado. Mas o Senhor, Ele te diz, não temas, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te fortaleço. Porque esse espírito de medo, ele não vem da parte do Senhor. Porque ele fala claramente, porque Deus não nos deu o espírito de medo, o espírito de covardia, o espírito de temor. Ele não deu esse espírito maligno para nós, isso não vem de Deus. Está repreendido em nome de Jesus. Que você possa tomar do que ele realmente te deu, porque ele diz, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Moderação é o quê? É o equilíbrio, é a capacidade de enxergar o que é certo, o que é errado, é a capacidade de ter limites naquilo que você almeja, para não entrar em nenhuma compulsão. Seja de vícios, seja de compra, seja de qualquer espécie de adicção.
Não necessita disso, porque o Senhor te deu espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Toma posse disso e não viva em função do medo, mas viva em função da vida. Porque a palavra de Deus diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, acabar com a gente, deixar a gente atrofiado, preso, com medo. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Vida que transborda. Esse é o propósito dele para nós. Se você tem vivido até hoje, né, preso nos seus medos, preso nos seus conflitos, busque o Senhor de todo o coração. Analise as raízes desse medo. Se precisar de ajuda também de profissional, né? Pode contar comigo, pode contar com tantos outros profissionais que muitas vezes trabalham nessa área. Mas você não pode continuar aprisionado no medo. Você precisa experimentar a vida abundante que Deus tem para a sua vida. Amém? Então, eu quero orar por você agora. Quebrando essas cadeias de medo, essas grades que têm te prendido, elas serão dissipadas agora, no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, toma essas vidas nas tuas mãos, Pai. Quebra essas cadeias opressoras. Liberta essas almas que estão presas pelo espírito do medo. Que esse espírito bata em retirada agora, mas que, ó Deus, essas vidas, Senhor, psicologicamente, no espírito, na alma, no corpo, experimente a libertação. Experimente agora, verdadeiramente, a vida abundante que só o Senhor tem para dar. Eu os declaro abençoados, libertos pelo sangue e pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, queridos, até o próximo episódio, né, dessa temporada, construindo a sua autoestima. E eu te peço tua ajuda. Inscreva-se, compartilhe e deixe o seu joinha aqui. Posso contar com você? Então, um beijo no seu coração e até o próximo episódio, né? Construindo a sua autoestima. Um beijo no seu coração.